Gente, agora 8h13 pelo horário de Brasília, vamos analisar o que vai ser notícia hoje, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne hoje com os líderes partidários para discutir o aumento da taxação sobre os lucros da Petrobras. Claro que o assunto não poderia ser outro depois do reajuste anunciado na última sexta-feira pela Petrobras, e esse encontro acontece então depois de Lira reagir num artigo da Folha de São Paulo com fortes críticas ao reajuste do diesel e da gasolina, que a gente fala então que foi anunciado na sexta-feira passada, começou a valer no sábado, e a gente lembra que os deputados também devem avaliar alternativas à atual política de preços da estatal e até uma abertura de uma CPI para investigar a empresa. É isso aí. Bom, a gente vai até Brasília porque a Neila Guimarães vai dar mais detalhes. Isso, eu já ia sair chamando a Neila já. Então, faça as vezes da casa. Vou lá Neila, então. Neila, conta pra gente os detalhes. É muito assunto, opositores também, os parlamentares. Basicamente, todos os políticos estão neste momento com a mira voltada para a Petrobras nessa semana. Conta os detalhes pra gente. Bom dia. Oi, Muriel, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. Exatamente, a mira está voltada para o assunto combustíveis. Tem uma reunião marcada na tarde desta segunda-feira com o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, com líderes de partidos para tratar especificamente deste assunto, preços dos combustíveis. Essa movimentação toda aconteceu após a Petrobras anunciar na última sexta-feira o aumento dos preços dos combustíveis. Isso após o Congresso Nacional aprovar aquele PLP, aquele projeto que previa então zerar a alíquota do ICMS para bens e serviços considerados como essenciais, entre eles os combustíveis. Lira, que falou neste domingo em suas redes sociais, ele disse: chegou a hora da verdade para a Petrobras. Disse também que não quer confronto, quer apenas respeito da Petrobras para os brasileiros. Durante o feriado, ele chegou a defender a renúncia imediata do presidente da estatal, José Mauro Coelho, mas ele ainda não se manifestou sobre a CPI para investigar a política de preços da estatal, assim como fez o presidente Jair Bolsonaro. Essa CPI que tem dúvidas, causa dúvidas aí nos parlamentares, porque estamos em ano eleitoral, no próximo mês então já acontece, já tem o recesso legislativo. Na volta do recesso legislativo, os parlamentares voltam aos seus estados, voltam às suas bases, o que faz com que o Congresso fique esvaziado no segundo semestre. Parlamentares da oposição concordaram, então, foram a favor desta CPI, da instauração dessa CPI, isso porque pode investigar possíveis ingerências do governo do presidente Jair Bolsonaro em relação à Petrobras. Mas parlamentares da base governista viram isso com maus olhos, como uma forma de se voltar contra o governo. Este também vai ser tema, então, colocado na mesa hoje na reunião com o presidente da Câmara e com os líderes partidários. Lembrando que ainda existem duas PECs sobre preços de combustíveis tramitando aqui no Congresso Nacional. Uma que prevê a proteção do setor de etanol e a outra que prevê 30 bilhões de reais fora do teto de gastos para estados que zerarem a alíquota de ICMS para gás e também para o diesel. Vamos acompanhando a reunião nesta tarde e qualquer novidade a gente volta com vocês. Neila, vai ser um dia longo, importante, desgastante para algumas figuras bastante relevantes, como, por exemplo, o presidente da Petrobras, né? A gente vai conversar sobre isso com o Gustavo Uribe, nosso analista, chegando aqui ao Novo Dia para se juntar ao nosso time. Tudo bem, Uribe? Boa semana para você, hein, meu amigo? Bom dia, boa semana a todos. Bom dia, Colombo, bom dia, Muriel. Não será uma boa semana, certamente, para direção da Petrobras, para os conselheiros da Petrobras e não sei se também para os políticos em Brasília que querem de algum jeito controlar a empresa, afinal de contas eles estão tentando montar um touro bravo, como costumam dizer no interior, né? Além da retórica muito dura, especialmente do presidente da Câmara, né, chamando o presidente da Petrobras de ilegítimo e coisas do tipo, né? Além das palavras muito duras e ameaças de investigação sobre os ganhos deles, bônus, de que forma viajam, em que hotéis se hospedam, numa clara tentativa de constrangimento a eles ali, né? O que é que de prático pode acontecer para além da gritaria, Uribe?
Colombo, em relação à CPI da pandemia, no caso da Petrobras, a gente confundiu, porque a CPI da pandemia nós cobrimos muito aqui na CNN Brasil. Nós tivemos esse final de semana que arrefeceu os ânimos e muitos parlamentares colocaram a mão na consciência. Eu conversei com o Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, e ele tem dúvidas, diz que não há uma decisão sobre essa CPI da Petrobras. Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro foi às vias de fato, fazendo críticas e defendendo a comissão de inquérito, a comissão parlamentar de inquérito. Mas nesse final de semana, muitos líderes partidários acabaram manifestando dúvidas sobre a instalação dessa CPI, porque pode ser um tiro que sairá pela culatra. Uma CPI para investigar o Conselho de Administração da Petrobras, que foi indicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. E isso pode, se não for colocado uma abrangência específica e um foco específico, você pode ter, então, um desgaste na imagem do próprio presidente Jair Bolsonaro. É por isso que nesse final de semana, muitas lideranças partidárias chegaram a conversar com o presidente Jair Bolsonaro para que houvesse uma desistência dessa CPI. Claro, se o presidente continuar com este projeto, na Câmara dos Deputados há apoio suficiente. A base aliada é grande, já aprovou, tem aprovado a toque de caixa várias propostas de interesse do governo. A questão é que uma comissão de inquérito, neste momento, é considerado bastante polêmico. É por isso que na reunião agora das 5 horas da tarde, na Câmara dos Deputados, com a presença de Arthur Lira, há uma discussão se realmente valeria a pena ou não abrir essa comissão de inquérito. Os partidos de oposição são favoráveis, acham que isso pode ser uma maneira de desgastar a imagem do presidente Jair Bolsonaro e é um receio da base aliada justamente de que a oposição tenha êxito nesse projeto. É por isso que houve um esforço e tem havido agora durante todo o dia para a demissão de José Coelho. Há uma avaliação do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e ele disse isso nos bastidores, segundo alguns parlamentares com quem eu conversei, que uma demissão de José Coelho, um pedido dele para sair do cargo, poderia arrefecer o ânimo e não fazer com que o presidente Jair Bolsonaro continuasse defendendo uma comissão parlamentar de inquérito contra a Petrobras. Isso, então, é uma espécie da cortina de fumaça que você disse. Colombo, agora vamos à prática. Que propostas temos? Na reunião das 5 horas devem ser discutidos alguns planos. Um deles, como a gente já disse, a taxação dos lucros da Petrobras, que seria feito por meio de uma proposta, de um projeto de lei ofertado e oferecido pela Câmara dos Deputados. Mas há duas possibilidades também, e aí passam pelo Senado Federal. Uma delas, incluir na PEC dos combustíveis, que é aquela que prevê os 29 bilhões de contrapartidas aos estados que zerarem ICMS, tanto do diesel como do gás, que você preveja um auxílio combustível. Seria um impacto fiscal de 4,5 bilhões, já houve um ok da equipe econômica para ele, e aí seria um valor de 100 a 300 reais para motoristas de táxi, aplicativos e também para caminhoneiros autônomos, uma tentativa de evitar uma nova greve dos caminhoneiros. E há a possibilidade de se votar um projeto que saiu também da Câmara dos Deputados, que obriga a Petrobras a dar transparência para os seus lucros e dividendos. Então, a Agência Nacional do Petróleo teria de dar transparência e divulgá-los. E houve 2 destaques que caíram na Câmara, mas podem voltar no Senado Federal. Destaques do líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes. Um deles, que proíbe a Petrobras de exportar petróleo refinado quando há demanda interna no país, no caso para a Bolívia e para o Paraguai. E um outro, o que acaba fazendo com que a Petrobras, quando vá vender às distribuidoras de petróleo, venda no valor da moeda local, do real, não do dólar. Ou seja, custo de produção mais um percentual definido pela Agência Nacional de Petróleo. Esses 2 destaques podem ser uma interferência na política de preços da Petrobras. É por isso que o mercado financeiro não está nada feliz com essas possibilidades. E daria tempo de votar tudo isso em ano eleitoral, até numa CPI, digamos assim, até porque a gente lembra da provável CPI do MEC, do Ministério da Educação. Muitos parlamentares retiraram a assinatura falando que serviria também de palanque eleitoral. Agora, funcionaria uma CPI nesse momento? Muriel, muito difícil, porque os parlamentares agora, ainda mais agora, 4 meses das eleições, vão estar nas suas campanhas eleitorais regionais. Então, mesmo que você instale uma CPI, o objetivo da CPI é simplesmente pressionar a Petrobras e pressionar José Coelho para pedir demissão. Pode-se instalar a CPI, mas não ter sessão, porque não tem quórum. Então, seria um elemento apenas de cortina de fumaça para pressionar o comando da Petrobras. E a aprovação desses projetos, como é projeto de lei, a tramitação é mais rápida. Então você não precisaria tanto de 3/5 dos votos e 2 casas, já que esses projetos, por exemplo, esses que eu falei de Reginaldo Lopes, já passaram pela Câmara e precisariam ser votados apenas no Senado.